Finalizei mais um drama coreano com a minha queridíssima Park Hyun-bin, uma das minhas atrizes coreanas favoritas, e é óbvio que eu falaria sobre ele aqui no canal. Então, vamos a mais um vídeo de opinião minha, onde eu falarei sobre Traição e Redenção. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Ruceli e sejam todos muito bem-vindos ao canal Eudora Meira. Meus amores, eu cheguei do trabalho quase agora, eu estou exausta, com sono, acho que os meus olhos, não sei se dá para ver, estão vermelhos. Eu só lavei, hidratei o cabelo, não consegui nem finalizar, nem passei uma make, só um brilho, um lip tint. Mas é óbvio que eu precisava vir aqui falar sobre Traição e Redenção, um drama coreano que você pode assistir na Disney. E é uma baita de uma maravilha, uma surpresa boa neste ano de 2025 que tem me decepcionado bastante no que diz respeito a doramas. E é uma pena que é um drama que só tem apenas 8 episódios. Ai, quando o dorama é bom, tem poucos episódios. Muitas pessoas, inclusive eu, estavam na espera deste drama por causa da Park Hyun-bin fazendo um personagem que é completamente diferente do que ela vem nos entregando nas últimas atuações, fazendo sempre aquelas personagens fofinhas, amigáveis, e neste drama ela está completamente surtada e maléfica. E eu já adianto, ela simplesmente fez um excelente trabalho. Ela arrasou. Já adianto que Traição e Redenção não é para qualquer um, inclusive a classificação indicada é 18+. Então, não espere aquele drama fofinho. Não, inclusive nem romance tem. É um thriller frenético, de suspense, muito mistério e também muito explícito. Se você é sensível a alguns tópicos, nem assista. Mas, se você quer experimentar um gênero diferente de drama coreano, é só dar uma oportunidade, eu garanto que você não vai se arrepender. E na história de Traição e Redenção, vamos acompanhar uma neurocirurgiã que perde sua licença médica por causa do seu professor, que inclusive era uma referência para ela. Entretanto, ela gosta muito de exercer cirurgias e continua fazendo isso de forma ilegal. Percebe-se que nitidamente ela é descontrolada emocionalmente e mentalmente. Então, ela, além de salvar vidas, ela também tira vidas. Só que depois de muitos anos, ela reencontra o seu professor, que acaba pedindo para ela um favor de vida ou morte. Será que ela vai usar esta oportunidade para se vingar? Eu já adianto que quando chegou no final do drama, eu não sabia quem é que mais estava louca. Se era a protagonista, se era o Dr. Choi, se era os personagens secundários ou se era eu. Porque a sanidade foi embora com todo mundo deste drama. Totopão. E foi incrível demais acompanhar a história de Traição e Redenção do primeiro até o último episódio. É uma história que prende. A gente vê que ela é contada de uma maneira linear. Entretanto, em todos os episódios, vamos acompanhar flashbacks do que aconteceu para que aquelas pessoas da história se encontrassem, como é que surgiram aqueles relacionamentos, como, por exemplo, entre a protagonista e aquele rapaz que anda com ela para cima e para baixo, parece até um servo. A gente vê que, na verdade, ele tinha um tumor na cabeça e não tinha condições financeiras de fazer a cirurgia. Então, a protagonista, junto com o Dr. Han, que é um médico que ajuda ela ali com as cirurgias ilegais, fez com que a cirurgia fosse realizada. Ela salvou a vida do rapaz, inclusive ele vai morar com ela, eles começam a formar um relacionamento. Mal sabe eles que eles são melhores amigos. E ninguém ousa dizer o contrário, porque na minha cabeça eles são melhores amigos para sempre. Realmente. E é incrível demais acompanhar os dois, porque um gosta do outro. Não de maneira amorosa, mas de maneira amigável, como amigos, como família. Só que os dois não conseguem dizer isso um para o outro. Inclusive, tem uma conversa lá no final do drama, no carro, que nitidamente eles disseram um para o outro: olha, eu gosto de você, eu gosto da sua companhia, da sua amizade. Mas eles enrolaram, disseram outras coisas, mas para um bom entendedor, meia palavra basta. E eu amei acompanhar estes dois juntos. A preocupação dela com ele, dele com ela. E, gente, você vê isso nos pequenos detalhes. Tem até uma cena em que ela faz um suco pra ela e vai levar também para ela. Eu pensei comigo mesma, ai, que carinho. E, inclusive, ele também fala em algum momento que tá tentando fazer com que ela melhore, porque sim, ela, apesar de salvar vidas, ela tira vidas, como eu tinha mencionado anteriormente. Sendo que todo médico faz um juramento de salvar pessoas. Essa aqui esqueceu completamente desse juramento. Complicou. Só que assim, este dorama me fez ficar contraditória comigo mesma. Eu me afeiçoei à protagonista e aos personagens aqui, só que todos são surtados. Ela disse isso? Só que é uma grande diferença entre as situações onde a protagonista tira as vidas
E o Dr. Choi tira vidas também. Sim, o Dr. Choi é este professor que fez com que ela fosse expulsa e perdesse a sua licença médica. A vida das pessoas que a protagonista tirou, na verdade, foram em momentos de desespero, momentos em que ela estava encurralada, como, por exemplo, lá no início do drama, quando ela faz a cirurgia lá no Traficante, ela acaba tirando a vida da enfermeira, porque a enfermeira chantageou ela, cobrando um valor altíssimo que ela teria que pagar todo mês para que a enfermeira ficasse de boca calada. Um outro momento também foi quando ela tirou a vida do irmão da dona da loja em que ela comia todos os dias, bem dizer. Gente, o cara era ridículo. Praticava, violência doméstica com a sua própria irmã. Então, assim... Eu fiquei triste com a morte dele? Não. Gente, não duvidem do meu caráter, tá bom? Inclusive, também, no final, quando a protagonista tira a vida do policial, do detetive... Também, o cara não era flor que se cheire. Inclusive, ele sabotava os casos que a delegacia recebia. Sim, ele era um policial corrupto. Então, assim, eu passei pano. Desculpa. Já o Dr. Choi, ele fazia porque gostava. É claro também que a gente percebe na protagonista um gosto diferente por tirar vidas também. Você vê que em alguns momentos ela começa a rir quando tá praticando aquilo. Parece que ela está gostando muito. Só que o Dr. Choi, ele faz isso simplesmente a bel prazer. Eu não gostei do jeito que você falou. Como aconteceu, por exemplo, com o pai de um rapaz, que inclusive foi lá, queria a protagonista levar ela para os Estados Unidos, e o Dr. Choi não gostou de uma das frases que ele falou. E ele tinha também uma cirurgia para fazer, e o Dr. Choi iria, acabar com a vida dele no momento da cirurgia. A protagonista percebe que isso iria acontecer. Foi aí que tudo começou a desandar, porque o doutor teve o seu ego ferido, e então ele começou a fazer da vida da protagonista um inferno. Mas na verdade, no final, inclusive isso é revelado, os dois são muito parecidos. Quando o Dr. Choi olha para a sua aluna, ele se enxerga, é como se ele estivesse se vendo frente a um espelho. Então, meus amores, praticamente todo o drama, a história gira em torno do relacionamento do Dr. Choi com a protagonista. Essa estranheza, esse relacionamento de gato e rato, de amor e ódio que acontece entre os dois. E eu não falo de um relacionamento amoroso. Na verdade, no final mesmo, o próprio Dr. Choi fala que é uma família estranha, mas é uma família. E também foi isso que eu percebi desde o primeiro episódio. A protagonista vê ele como mestre, como uma referência, como seu pai, alguém superior a ela. É tanto que, mesmo depois de tudo que aconteceu com ela, de tudo que ele fez para prejudicá-la, ela ainda o chama doutor. Ela ainda se refere a ele com um pronome de tratamento de superioridade, como se ela realmente estivesse abaixo dele. E ele também vê ela como uma aluna, como uma filha. E é muito louco acompanhar o relacionamento desses dois. E não, meus amores, não é um drama que você precisa passar todos os episódios tentando criar teorias. Nem precisa disso. É realmente uma história louca que você só precisa sentar, relaxar e apreciar. Do primeiro episódio até o último. E apesar de ter muito mistério, muito suspense, nem se preocupe. No final, tudo vai sendo esclarecido, você vai começando a entender o porquê de tudo. E quem já assistiu o drama sabe que este favor de vida ou morte que o Dr. Choi foi pedir para a protagonista é, na verdade, para ela fazer uma cirurgia, pois sim, ele tem um tumor na cabeça que já se espalhou. Desde o início, ela fala que não vai fazer. Só que a gente percebe que ela se importa com ele. Ela tem uma veneração por este homem. Então, por mais que ela o odeie, ela não consegue fazer nada contra ele. E no final, quando ela descobre que realmente ele vai morrer, que ele só tem alguns dias, ela faz de tudo pra fazer a cirurgia dele. Mas ele não quer. Chega no último episódio, ele simplesmente dá um chá de sumiço nela. Do Neida. E depois a gente descobre que, na verdade, tudo faz parte do plano dele para que ela aprenda, para que ela se torne alguém que realmente seja digna do talento que tem, que ela precisa ver o limite dela e blá, 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 blá. Eu disse, gente, esse cara é louco, que nada a ver. Aí depois eu pensei, o que eu vou esperar de uma pessoa que não tem sanidade mental nenhuma? Nada! É verdade. E então, no final, meus amores, no último episódio, que foi incrível, a gente acompanha esse desfecho do que aconteceu e você fica o tempo inteiro se perguntando, e é agora que vai acontecer a cirurgia? E ele morre? E ele é pego? Gente, é uma loucura, porque o Dr. Choi, ele acabou fazendo parecer de que tudo que aconteceu, a morte da enfermeira, a morte de um outro policial, foi tudo culpa dele. Ele fez com que a protagonista saísse ilesa de toda a situação. E no final, depois de um mês que ele realmente sumiu,
ele aparece para ela fazer a cirurgia nele. E sim, ele já entrou preparado para morrer. Ele fez de tudo para que a cirurgia desse errado. Entretanto, uma das últimas cenas ali do drama é quando ele dá a mão para ela e ela não pega e diz assim: a gente vai se ver depois da cirurgia. Ela sai e ele fala: nossa, como ela é teimosa. Então, a última cena é a câmera direto no rosto da protagonista e ela fala: bisturi. Fim do drama. E, meus amores, agora é a minha explicação sobre o final do drama Traição e Redenção. E sim, meus amores, o Dr. Choi ficou vivo. Ele sobreviveu à cirurgia e ela fez um excelente trabalho, superando o seu mestre. O quê? Mas, nossa, Rosseli, como é que você pensa assim? O final terminou em aberto? Sim, meus amores, aquelas cenas pós-créditos, elas explicam, pelo menos para mim, o porquê é que o Dr. Choi ficou vivo, sobreviveu à cirurgia. A gente vê nas cenas pós-crédito que a secretária do Dr. Choi está ali junto com a protagonista e o rapaz. A gente vê que os cães sobreviveram, porque apesar da secretária fazer todas as ordens do Dr. Choi, ela ainda tinha sim um amor no coração e ela dava um jeito de salvar algumas situações, inclusive os cachorros da protagonista. E a gente vê ali na mão da protagonista um tablet como sendo um possível paciente para mais uma cirurgia clandestina. Até aí, tudo bem, a gente percebeu que a vida seguiu. Mas aí, Rosseli, como você deduz que o doutor está vivo? Depois dessa cena, a gente vê que todos estão se preparando para a cirurgia. Provavelmente a cirurgia do caso que a protagonista estava ali olhando no tablet. E então é feita uma pergunta por uma das pessoas da sala, que pergunta quando é que ele vai chegar, vamos ligar para ele quando? Mais ou menos isso, resumindo. E então a protagonista fala: não, ele já chegou. E a gente vê uns passinhos de uma pessoa que pelo andar parece ser mais velha, uma pessoa ali que não é tão jovem. É um andar de uma pessoa que está em uma idade mais avançada. Obviamente, meus amores, é o Dr. Choi. Até porque quando ela fala ele chegou, ela dá um sorriso. Porque sim, meus amores, ela gosta do professor, ela tem uma admiração por ele. E eu deduzi, isso são fontes da minha cabeça, a minha teoria é que ela fez um bom serviço, ela salvou o Dr. Choi e agora os dois trabalham juntos, fazendo cirurgias ilegais. Porque vocês lembram que ele tomou toda a culpa, fez parecer que tudo que aconteceu foi ele quem fez e não a protagonista. Então, ele é um procurado da polícia. Então, apesar dele ter sobrevivido à cirurgia, ele ainda é um foragido. Então, ele não pode viver uma vida normal. Então, ele resolveu se juntar à protagonista e todo mundo tá vivendo assim agora. Essa é a minha opinião. Faz algum sentido na cabeça de vocês? Não sei, mas na minha faz completo sentido. Foi isso que aconteceu para mim. E na minha cabeça, meus amores, eles seguiram com as vidas deles, nessa família um tanto que estranha e maluca. E com certeza o Dr. Choi e a protagonista ainda tiraram também umas outras vidas, né? Salvaram umas outras também. E foram felizes para sempre. Rapaz, tá certo isso. Mas é isso, meus amores, chegamos a mais um final de vídeo aqui no canal. Esse vídeo pode ter ficado um tanto maluco, sim, para condizer com este drama. E tá tudo bem. Se vocês gostaram, meus amores, deixem um like. O YouTube super entende que você gosta deste tipo de conteúdo. E se você caiu de paraquedas aqui neste vídeo, considere fazer parte da nossa família e se inscrever no botão vermelho abaixo. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!